Irmãos, a paz do Senhor. Ouvindo essas coisas, né, eu já vim para cá emocionado. O dia de hoje, para mim, é muito especial. Nós temos, eu e Luciana, 18 anos de convertido, 17 para 18. Estou aprendendo com o pastor, é 17, não é 18. E eu creio que essa vai ser a 5ª vez que nós contamos aí o nosso testemunho. Está perto. Estou aprendendo, não, estou aprendendo com o Senhor. A 6ª, amém. Eu sei que está por aí. A cronologia é 5 para baixo ou 5 para cima, né, irmãos? Estou dentro. E é um dia de muito quebrantamento, porque eu vim de uma vida muito difícil, irmãos. Eu, na verdade, com 7 anos de idade, eu comecei na Umbanda com 7. E saí da Umbanda, fui para o Candomblé com 12 anos. E fiquei lá até os meus 17 para 18 anos de idade. E eu quero ler uma palavra aqui com os irmãos, João capítulo 11, versículo 25. Eu peço total atenção da igreja, porque eu tenho plena convicção que Deus ele fará grandes coisas aqui como está fazendo, irmãos. E os irmãos prestem atenção, porque tudo que vai ser falado talvez seja um pouco forte, tá bom? Pedi para a Luciana pegar um pouco leve, não vai dar para contar tudo. Vamos pegar as principais partes aí do nosso testemunho, tanto o meu quanto o dela. E dentro do tempo nós vamos passar aos irmãos. E só dizer isso, irmãos, o Senhor permanece sendo o mesmo Senhor. O Deus que libertou no passado é o Deus que liberta hoje. É o Deus que está presente na nossa vida, é o Deus que tem te sustentado. Diz assim um texto: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Esse é o texto que eu quero deixar aqui nessa noite. Eu vou passar a Luciana, ela vai contar o testemunho, porque ela sabe muito mais do que eu, tá bom? Grande parte da minha vida eu não passei na terra. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. E ela sabe com detalhes o que de fato aconteceu, tá bom? Então só quero dizer isso aqui aos irmãos. Eu comecei bem novo na vida do espiritismo. Minha mãe me levou para o centro espírita, e com um pretexto falso, porque o diabo mente, ele é o pai da mentira. E depois eu saí e piorei um pouco mais. Fui para o Candomblé, segui a raiz de Angola. Dentro do Candomblé nós temos várias linhas. Temos Angola, Queto, Jeje, Marri. E eu era dessa linha de Angola, tá bom? Eu era médium, dava consulta. Os irmãos vão entender daqui a pouco. Só adiantando para antecipar aqui a Luciana, tá bom? E ela vai contar com mais detalhes a nossa vida. Então eu vou passar para o meu amor aqui. Os irmãos prestem atenção, tá bom? E eu só peço, irmãos, que não fiquem com medo de nós depois. Eu até brinquei com os irmãos, né? Eu estou liberto, irmãos. Isso aí foi no passado. Eu conto aqui para envergonhar o diabo e glorificar o nome de Jesus, amém? Tudo é para a glória dele e que nós venhamos a diminuir a cada dia mais. Luciana. A paz do Senhor para a igreja, amém? Aqui em Mantiqueira também é cultura. Alguns meses atrás, o pastor Luciano esteve aqui pregando, ele falou uma palavra que eu vou falar igualzinho ele. E eu falei assim, nada melhor do que falar essa palavra onde eu ouvi. Vamos colocar sobre os pés, por favor, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 10, verso 16. João, Evangelho de João 10, verso 16. Todos acharam? Amém? Diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Podeis assentar, igreja. Igreja,
no período de 7 para 8 anos, eu tive um sonho. Eu vou estar falando como Deus trabalhou na minha vida, no que é mais importante. Eu tive um sonho no período nessa idade de 7 para 8 anos. Aconteceu algo comigo nessa idade em que eu me entristeci muito como criança. E fiquei num canto chorando na minha casa, que eu morava em São Luís, e eu tive um sonho deitada na rede, eu me criei dormindo em rede. Só vim dormir em cama aqui no Rio de Janeiro. Então, não posso ver uma rede que eu quero me embalar. E eu me via num campo enorme. Esse campo era muito verde. E quando eu fecho os meus olhos, eu posso contemplar com detalhes. Ele era tão verde que eu não consigo identificar que tonalidade era essa de verde. Mas havia um detalhe nesse campo. Eu não conseguia ver onde ele começava e nem onde ele terminava. Era uma imensidão. Não havia árvores. Mas havia detalhes nessa grama. Ela era do mesmo tamanho, da mesma altura, de um poder que eu falei, na minha mente como criança, eu falei assim, nossa, será que mediram o tamanho dessa grama? E eu estava naquele jardim parada, sem saber para onde ir, quando eu percebo a presença de um ser se aproximando diante de mim, e ele pegava nas minhas mãos, e eu tentava olhar para ver quem era que pegava nas minhas mãos. Eu não conseguia ver o brilho, o rosto dele, porque havia um brilho muito grande. E ele tinha uma vestimenta, parecia um vestido muito comprido, com as suas orlas aqui um pouco fina, e aqui era maior, e cobria as suas mãos. Eu só contemplava o segurar da mão dele. E aquele homem me levou para caminhar nesse jardim por muitas horas. E ele falava, ele falava, e ele falava. E a voz desse homem ficou na minha consciência. Quando eu acordei, eu não estava mais triste. Eu estava numa paz, numa alegria tão grande, que eu pude enfrentar o momento triste que eu passava, que foi um momento em relação à minha mãe, mas que não convém eu falar. E os dias se passaram, eu cresci, e quando eu tinha 13 anos, eu tive um outro sonho. Eu quero que vocês prestem atenção nos dois sonhos, para que vocês entendam como Deus trabalha na vida daquele que verdadeiramente Ele escolhe para fazer a diferença. E esse outro sonho era um caminho estreito de um vale. Quando eu me deparava em frente a esse vale, eu sentia um medo que eu não sei identificar. Era uma opressão, era um pavor, que minhas pernas ficaram travadas. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde correr. Só existia aquele caminho. Era uma floresta, uma escuridão que eu não conseguia contemplar. Eu só ouvia os barulhos de animais, de coruja. Era uma coisa aterrorizante. Mas eu escutei a voz que eu reconheci, a do jardim. A voz, quando eu sonhei que eu tinha 7 anos, aquela voz. E aquela voz dizia, segue em frente que te mostrarei algo. E aquela voz me aquietava, porque foi a voz mais mansa e mais acolhedora que eu já pude ouvir em toda a minha vida. E aquela voz me impulsionava a eu seguir esse caminho, ainda que com muito medo, ela conseguia fazer com que eu sentisse essa segurança que fazia com que eu andasse. E quanto mais eu adentrava por esse caminho, mais eu era oprimida por pessoas que eu não conseguia ver, mas eram muitas mãos que tentavam me apegar. E eu abaixava minha cabeça e seguia em frente. E aquela voz continua, continua. Quando eu me deparei diante de uma caverna, aquela voz disse, entra e resgata uma criança que eu te mostrarei. E aquela voz me aquietava com uma segurança. Quando eu coloquei os pés no início da caverna, era uma caverna molhada, escura, horrorosa.
Era uma sensação, igreja, que eu não sei identificar para vocês, mas era de terror, de muito terror. E eu via crianças deficientes, crianças sem braço, crianças sujas, crianças sem olho. Eu via várias crianças sujas de lama. Era uma coisa aterrorizante, só tinha criança em lama, em cima de pedra. E aquela voz dizia, segue em frente, segue em frente. E a sensação que eu tinha era eu falei, eu não vou conseguir sair daqui. Que coisa, que visões são essas? Aí eu me deparei diante de uma pedra que estava acima dessa caverna, ela sobressaía diante das outras, e havia uma criança perfeita, branquinha, de olho bem azulzinho. E eu falava assim, como que pode uma criança estar num lugar como esse, tão sujo, e estar tão limpa? E aquela voz dizia, pega, toma em teus braços e sai correndo. Irmão, eu peguei aquele bebê, abracei em meus peitos e saí correndo. Irmão, foi a pior corrida que eu dei em toda a minha vida, apesar de estar sonhando. Porque a pressão era maior quando eu consegui sair daquele lugar. E no momento que eu corri, aquela voz me guiava, porque era tudo escuro, era uma coisa tremenda, porque como eu posso conhecer um caminho que eu não conhecia e seguir sem errar? Aquela voz me guiava. Quando eu consegui sair daquela pressão, aquela criança automaticamente caía, se tornava uma criança, ela ia crescendo, crescendo, eu segurava as mãos dela, se tornava um homem, seguimos juntos e eu acordei. Com 18 anos, minha avó morreu. E eu saí de casa. Me envolvi com drogas. Eu fui usuária de droga durante alguns anos da minha vida. Num período de 5 meses, eu fiquei mais conhecida em São Luís do que qualquer pessoa que já usava droga há mais de 5 anos. Eu usei pó. Eu tomava remédios de doido. Quem toma para ficar bom, eu tomava para ficar doido. Tomei artânia, benzitrate, rupinol. Fumei haxixe. Tomei chá de papoula, tudo que vocês puderem imaginar de droga. A única coisa que eu não fiz foi me picar. Mas eu fiz tudo que vocês puderem imaginar em relação de droga, eu usei. Com 20 anos eu fui hospitalizada como alcoólatra, de tanto que eu bebia. E naquele dia, naquele hospital, quando eu dei entrada, morta, eu tive em coma alcoólatra, muito... de último, do mais forte, porque eu cheguei sem batimento cardíaco, já roxa. E, por acaso, um professor meu, que eu estudei no Cefet, me conheceu, era muito conhecida em todo o colégio. Quem não conhecia a Madonna, lá em São Luís? Era meu apelido, Madonna. E aquele professor me resgatou, me levou para um hospital, e ali eu tive um atendimento particular, onde... Deus já trabalhando na minha vida, fizeram aquele aparelho para que meu coração voltasse. E naquele dia eu senti muita vergonha, porque no outro dia eu continuei passando mal. E eu dei entrada como alcoólatra quando eu vi meu prontuário. E logo após todo esse processo de droga, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, eu tive um relacionamento de 5 anos, mas não deu certo. Porque era um relacionamento bem difícil. E quando houve um desses momentos difíceis, aquela pessoa me espancou de uma proporção muito séria. E eu cheguei ali, naquela delegacia de mulher, nariz quebrado, um olho fechado, toda cheia de hematoma. E eu saí de lá com muita raiva. E contratei umas pessoas para matar essa pessoa, porque eu sou filha de delegado. E eu conheci alguns policiais e eu contratei uns policiais para dar uma surra. Não queria que matasse, queria só que batesse bastante. Mas assim, não houve condições, porque a pessoa fugiu. Não me dando conta, essa pessoa me achou e houve uma outra discussão. E eu peguei um revólver 38 e disparei na cara dele, a queima-roupa. Mas, gente, Deus me ama de uma maneira tão especial que a primeira bala
saiu pela culatra. E só vi a fumaça e aquela pessoa entrou em desespero, saiu correndo, 5 horas da manhã foi o ocorrido, e eu saí 5 horas da manhã pelas ruas, atirando naquela pessoa. Caindo em si de tudo que estava acontecendo, eu resolvi lembrar de um Deus que minha avó falara quando eu era criança. Minha avó não era crente, mas foi criada no convento, então conhecia o Jesus da cruz. E eu virei e falei assim: Deus, eu sei que entre eu e você existe uma distância muito grande. Eu não sei se tu consegue me ouvir, mas a minha avó um dia me disse que os teus ouvidos nunca ficavam tampados quando alguém te clamar. E eu pedi para que ele me mostrasse que aquela pessoa que estava comigo tinha jeito, que se eu pudesse ajudar, eu gostaria que ele me desse força, mas se não, que me mostrasse defeitos que ainda com tanto sofrimento eu não conseguia me livrar, porque eu estava aprisionada. E eu consegui, de um dia para o outro, eu fiz essa oração antes de dormir, e eu sentia muito medo, porque ele me ameaçou se eu o deixasse. E eu levantei e olhei para ele e comecei a ver defeitos até físicos que eu não conseguia ver. Calada, confiante no que eu tinha visto, comecei a arrumar minhas coisas com cautela e fiquei fugida em São Luís 2 meses na casa de uma amiga minha, que o pai dela me conhecia desde criança e aceitou a me ajudar. Então se passaram esses 2 meses, eu vim embora para cá, para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu tive a experiência de cheirar pó a primeira vez. Pó de verdade, puro, porque lá no Maranhão ainda existia muita mistura. Não era fácil como aqui no Rio de Janeiro. Então eu ali em Nilópolis, numa rua tenebrosa, onde eu pude contemplar a policial recebendo propina, uma rua onde de um lado, do outro, era prostituição, era uma coisa horrorosa. E eu sentei naquela calçada muito louca. E eu vi uma cena que eu falei assim, que é isso? Isso aqui não é para mim. E eu escutei aquela voz do jardim de novo, depois de tantos anos. Sai deste lugar agora. E como um poder que eu não conhecia, eu fui levada a sair daquele lugar. Fui para a casa de uma outra pessoa que eu não sabia nem onde era, porque eu não conhecia o Rio de Janeiro, mas eu bati na porta dessa pessoa. De lá saí, voltei para minha casa, em Caxias, e não tive mais contato com ninguém. Do nada, irmão, eu comecei a procurar emprego, as coisas estavam dando tudo errado para mim aqui no Rio de Janeiro, tudo errado, e coisas assim que estava me deixando sem saber o que fazer, porque numa cidade estranha, eu nunca tinha morado com a minha mãe, eu tinha 25 anos e era a primeira vez que eu estava morando com minha mãe. Então meu padrasto um dia, do nada, eu levantei para tomar café, ele puxou uma faca desse tamanho e tentou me matar dentro da minha casa. E minha mãe se colocou na frente e falou, Luciana, você não pode mais ficar aqui. Aonde eu fui parar? Na casa da minha irmã, Cibele, que é casada com um macumbeiro que era pai de santo do Fábio. Quando eu vim aqui no Rio de Janeiro, eu tinha 20 anos, a primeira vez para conhecer a minha mãe, ter um relacionamento mais próximo dela. O Fábio, na época, tinha 12 anos, já estava no centro de macumba. E eu lembro que eu olhei para ele e falei para minha irmã, falei assim, nossa, Cibele, esse menino não tem nada a ver com esse lugar, com esse ambiente. Ele é tão bonitinho, loirinho, esses cachinhos, ele tinha cabelo. E ele era uma pessoa tão oprimida que a gente tinha medo de falar com ele, porque ele era o único filho de santo que era isolado. Tinha dias que eu estava na casa da Cibele e ele ficava parado de frente para as paredes, que era o centro de macumba, e eu falava, Cibele, o que está acontecendo com aquele garoto? Ele é doente? Ela falou, não, ele está falando com os guias dele. Eu falei, meu Deus, ele está assim, cruz credo. Fui embora para o Maranhão e quando passaram alguns anos, já estava com 25 anos, quem diria, né? Cheguei na casa da Cibele e quando eu fui embora, quando eu bati o pé na casa da minha irmã, manifestou um demônio no meu cunhado, veio ao meu encontro me receber. Falou assim, nós temos prazer em tê-la aqui, porque tu és
algo de... Ele falou assim, você tem algo de especial, que você vai ser muito usada aqui, porque você não gosta das trevas, mas nós vamos te ensinar muita coisa, pela sensibilidade que eu tinha de ver e de ouvir desde menina. E ali naquele centro de macumba, sem envolvimento com o centro de macumba, ele falou, aquele demônio, que eu estava sobre a influência de uma outra macumba que fizeram para mim lá em São Luís, por conta daquele homem que não aceitou eu ter fugido de São Luís, porque eu saí de São Luís fugida, para não ser morta. E ele falou que aquele homem tinha me entregado para o povo cigano e que eu ia mendigar, perambular até voltar para São Luís. Então, pai da mentira, que a Bíblia diz que ele cega o entendimento da pessoa. 1 Coríntios 4:4 diz isso, que o Deus desse século, ele cega o entendimento. Então, eu acreditando em tudo aquilo, eu não conhecia, porque, irmão, antes de chegar aqui, mesmo no período dos meus 18 anos até os meus 24 anos usando droga, eu passei por vários lugares. Eu fui esotérica, passei pelo budismo, passei pelo espiritismo do Allan Kardec, fui Hare Krishna, fui, irmão, coisas assim que fui hippie, de sentar em praça, fazer pulseira. Então eu passava por lugares onde me falavam que eu poderia encontrar uma paz, e eu não encontrava. Então o que me dizia onde o negócio era bom, eu estava envolvida. E chegando naquele lugar, aquele demônio falou que eu precisava desfazer essa macumba. Então eu consegui, liguei para o Maranhão, pedi uma ajuda para minha família, e ela me enviou um dinheiro, uma quantia, dar dinheiro para diabo. Só, irmão, ele cega o entendimento. Quem fica com dinheiro não é o demônio, é o pai de santo, é a família, é tudo uma enrolação, é tudo engano. Então aquela quantia, 18 anos atrás eu peguei uma quantia de R$100, na época era muito dinheiro, e ali foi comprado bode, comprado vários troços para desfazer a macumba. E quando eu estava recebendo todo aquele despache, jogando aquela água de ebó horrorosa, que é fezes de animal, é carne podre, tudo guardado dentro de uma água por um período, então ela cria tapuru, ela cria bicho, e aquela água jogada em cima de você. Como é que uma sujeira pode limpar outra sujeira? Não existe. A única que pode te lavar, te limpar de todo o pecado, toda a sujeira, é Jesus Cristo. Então eu recebendo, enganada, acreditando que aquilo era o certo, aquela água nojenta caindo em cima de mim, aqueles bichos andando por cima de mim, e uma coisa horrorosa, um fedor, igreja, que vocês não têm noção. Imagine uma água podre, com bicho, com urina de animais, é uma coisa horrorosa. Quem entra, chegou atrasado, era para estar envolvido em todo aquele despacho, o Torreão. Ele entra, eu estou cabisbaixa, porque para Satanás você tem que andar de cabeça baixa. E eu estava de cabeça baixa, o Fábio chega, ele passa por mim, eu estava recebendo um monte de pipoca, fora aquela água, ele passou. E eu olhei, ele parou diante de mim para conversar com o Bira, meu cunhado, que estava manifestado. E ele parou diante de mim, e eu olhei assim para os pés dele. Aí eu olhei assim para as pernas, eu fui gostando. Aí eu continuei olhando, fui gostando mais ainda. Aí eu fui subindo para ver quem era, né? E quando eu olhei, eu falei, rapaz, estou apaixonado. Irmão, eu recebendo um troço de macumba, Deus colocou, eu sempre falo que Deus abriu naquela hora a minha cabeça e colocou um sentimento de amor, porque era algo tão tremendo, porque depois, quando eu saí da macumba, que eu vi o retrato dele, eu falei assim, gente, eu estava cega. Porque ele era uma pessoa muito endemoniada, ele tinha uma feição aterrorizante. A Fabiana esteve lá em casa, eu mostrei a foto para ela. Uma semana depois que ele saiu da macumba, vocês não iam reconhecer. Mas eu me apaixonei por aquele homem, aí eu pensei, eu vou casar com ele e ele vai ser o pai dos meus filhos. Olha só, irmão, eu recebendo coisa, pensando em outras coisas. E ali, eu tinha que ficar 21 dias de jejum, para poder me consagrar, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, que até na macumba, no centro, a pessoa tem que se consagrar para ser usada por Satanás. E o Fábio, ele se consagrava lá, ele ficava dias no quarto, noites e noites estudando as leis, os fundamentos de cada entidade dele. Ele era muito usado lá, porque as pessoas vinham de longe para olhar o Fábio. Então eu vi manifestações deles horrorosas.
Quando um filho de santo fazia uma coisa de errado, esse camarada recebia um troço chamado de cachorro, que ele dava saltos daqui por cima do muro, pegava o pessoal, os filhos de santo quando faziam alguma coisa de errado dentro do centro de macumba, ele apanhava, mas o povo apanhava. Esse aqui pegava todo mundo tinha medo, porque ele era o único mais sério, o único que nunca tinha feito nada de errado no centro. Ele era o exemplo, ele era a pessoa que todo mundo admirava, todo mundo queria se consultar com o Fábio, o pai Fábio. E ele apenas tinha 17 anos, mas já era muito grande lá dentro, porque desde os 7 anos acreditou e buscou, porque ele queria ser grande lá dentro. Só, irmão, que a palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. E nesse período de 21 dias a gente se apaixonou. Eu mais velha, ele tinha 17 anos, eu tinha 25, fácil de ganhar. Experiente, só com olhar. Passava às vezes assim, ó, só. E ele assim nunca teve contato com ninguém aqui externo. Olhou uma lourinha de olho azul, começou a ficar louco. Irmão, e eu comecei pela unha. Bira, eu posso cortar a unha dele? Olha, irmão. E aquele movimento todo foi acontecendo, a gente se apaixonou. E houve um dia que faltava apenas 7 dias para eu terminar o jejum. E houve algo, irmão, que aconteceu naquele centro de macumba, que eu falo que nessa hora Deus começou a trabalhar e me aprovar diante de uma escolha que eu fiz. O Bira descobriu, numa das sessões, nesse período, porque todo final de semana tinha lá as consultas, e houve uma descoberta que eu tinha uma foto do camarada lá do Maranhão, uma foto grande, que eu falei assim, é uma foto que eu queria guardar como recordação, uma foto bonita. Olha como Deus faz. Deus tirou toda a lembrança, toda a possibilidade que eu pudesse trazer da minha vida passada, o Senhor já foi trabalhando. Então o demônio chamou e me pediu aquela foto para que tudo aquilo que estava sendo feito para mim, que ele fez, eu teria que devolver para ele. Olha só. E eu parti para frente daquele demônio. Eu sempre fui muito ousada, porque minha avó me pregava um Deus que criara todas as coisas. E eu acreditava que se ele criou o sol, o mar, ele era muito poderoso. Eu não podia duvidar de um Deus que criou todas as coisas. Eu não conhecia, mas eu acreditava nele. E aquele demônio falou assim, nós vamos enviar tudo isso para ele. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Minha mãe presente, minhas irmãs, e eles falam assim, mas você vai ter que despachar aquilo que ele fez para você, você vai devolver para ele. Eu falei assim, olha, eu vim aqui para vocês me ajudarem a tirar o que foi enviado para mim. Se vocês não têm esse poder, então deixa para mim. Eu já estou ruim mesmo, que o camarada já é ruim, já é de natureza. O que ele fizer vai ser para ele mesmo. Eu não vou desejar isso, sabe por quê? Eu aprendi com a minha avó dentro da minha casa, que o mal não se paga com o mal. E eu falei assim, então deixa para mim. Eu vou ficar com essa macumba mesmo, já estou toda ruim mesmo, então deixa. E o diabo se ficou sem entender. Porque, irmão, eu olhava no olho deles. Por isso que vocês vão entender o que aconteceu comigo depois. E naquela confusão, um monte de gente me pressionando. Você tem que mandar, porque ele fez para você, você tem que... Eu falei, não quero. Eu fui ensinada a reconhecer que aquilo que se faz, aquilo se paga. Então, se ele tinha feito para mim, ele ia ter o pagamento dele. Não era eu fazendo, me igualando a ele. Então, foi tirado tudo aquilo e foi jogado depois para macumba. Irmão, quantas das vezes na nossa vida você é provado? A Bíblia diz lá em Tiago, bem-aventurado o varão que é provado, e sendo aprovado, receberá a coroa da vida. Nós precisamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos saber que Deus não é Deus de embaraço. Deus nunca tem o mal para você. Nós que temos que fazer as nossas escolhas. Ou é certo ou é errado. Não pode passar disso. Ou é certo ou é errado. Ou é branco ou é preto. Não tem embaraço. Eu sei, irmão, que faltando 7 dias para terminar o jejum, ele me chama para andar de bicicleta. E havia uma consulta nesse dia de alguém que vinha de Copacabana, uns camaradas cheios da grana, para consultar, porque só ele que recebia esse demônio, que os camaradas queriam consulta. E o Fábio esqueceu, porque a gente estava andando de bicicleta,
E quando o Fábio chegou, que o Bira já estava muito nervoso, ele falou: onde tu estava? Pai, levou ele lá para a casa de cigana, que era uma casa que ficava acima do centro, de uma entidade. E lá o Bira discutindo com ele, ele simplesmente fala: Bira, se eu tiver que escolher entre vocês e a Luciana, eu vou escolher a Luciana. Ai, irmão, aleluia. Mas o que aconteceu, vocês vão entender agora, que agora começa meu testemunho. Ele tinha um fundamento que é um ogdá, não sei, algumas pessoas conhecem, né? Um pote de barro. E havia um fundamento que era de ferro, da entidade dele, com várias setas. Cada seta simbolizava algo ali, que nessa parte eu não entendo muito porque ele, o fundamento do santo dele ficava no alto. Aquilo de ferro, em barro, que não tinha emenda, fez um barulho. Pá! Estourou no templo. Vocês assustaram, né? Imagine eles lá, porque foi um barulho muito alto. E todo mundo se assustou quando o Bira chegou e olhou para cima e viu que o fundamento do Fábio ele era reservado, era separado de todos os filhos de santos. Quando aquele troço quebrou, o Bira botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, tem misericórdia. É como os guias que estavam de frente deles viraram de costa. Deixaram de protegê-lo, porque ele tinha negado. A primeira vez que ele tinha feito algo de errado, ele só falou. Ele só falou. Por isso eu tenho uma preocupação muito grande sobre a palavra. A palavra, ela tem poder. Cuidado com o que tu falas. Começou a nossa tortura. Nesse dia, logo que ele negou, manifestou um dos demônios mais terríveis que ele tinha, lá naquele centro. Aquele demônio jogou o Fábio de cima da escada até embaixo. E veio jogando ele para tudo quanto foi lado. Jogava ele na parede, jogava ele para um lado, para o outro. Esfregava a cara dele no chão. E a gente sem saber, aí foi manifestando um, foi manifestando o outro, foi manifestando o outro. Todos vieram para cima de quem? De mim. Eu era a ocupada. E o Bira e o Fábio manifestou um demônio, que o demônio virou para ele e falou assim: agora eu vou te mostrar quem eu sou de verdade. Levantou a cabeça dele e no mundo espiritual mostrou-se a face como o demônio era. Esse menino deu um grito tão apavorante naquele lugar, que eu falei assim: o que ele está vendo? Aí começou 7 dias para terminar o meu jejum. Foi 7 dias de tormentos. Porque todos os dias, irmão, manifestava um demônio para poder me bater. Porque como eu não sabia o que ele tinha dito lá em cima, quando os demônios colocavam a gente de frente, eu não sabia o que ele tinha dito. Aí o demônio falava: você quer ele? Eu falava que não, porque com medo. Porque quem não conhece, irmão, aqueles troços dá muito medo. Então era todo dia. O primeiro dia que eu apanhei, ele manifestou e foi num canteiro que tinha no centro de Macumba, saiu cavando, irmão, parecia uma coisa horrorosa. Ele cavava igual um cachorro, muito rápido, muito rápido. Ele puxou um facão, que lá na minha terra a gente fala como peixeira, e ele fez assim no chão e falou assim que ia me cortar inteira. Eu falei assim: pronto. A casa da minha irmã era na frente. E ali eu corria aquele centro, tinha 4 colunas no meio, eu saía correndo desesperado, o Fábio tentando me matar, os filhos de santo tentando segurar ele, ninguém conseguia. Aí o Bira vinha, tentava fazer uma situação, aí ele voltava em si. Irmão, eu sei que eu não tenho nada contra isso, mas eu particularmente, eu tenho muito medo, eu não gosto. Lá tinha uma mulher que tinha as unhas muito grandes, ela era usada simplesmente para castigar as pessoas. Nesse dia, eu apanhei tanto que eles tiraram o sangue das minhas costas, me deixaram nua no centro de Macumba, arrancaram meus cabelos com as mãos. E eu batia na porta da cozinha: me ajuda, Cibele, que é minha irmã, e ela assistindo televisão, e eu tendo gritos horrorosos. Eu fiquei, em uma semana eu perdi 10 quilos. Porque o medo te paralisa, o medo te apavora de uma maneira que você não consegue pensar em outra coisa, você só pensa no medo. Você só pensa no medo, e eu não sabia mais o que fazer. No último dia que eu apanhei, foi uma quarta-feira, tentando resumir. E eu apanhei. E nesse dia eu falei assim: não aguento mais.
O Fábio tinha recebido um equelê, que era um tipo de cordão, aonde prendia o pescoço dele, e onde dizia que ele só poderia tirar aquele cordão quando ele recebesse o santo. Eles iam fazer a cabeça do Fábio para ele ser pai de santo mesmo. Ele só tinha que fazer com 21 anos, mas o diabo apressou para poder aprisioná-lo de uma vez, porque já sabia que o que estava acontecendo entre a gente era tão grande que o Fábio não conseguia mais ser tomado pelo diabo por completo. Aí ele ficava meio a meio, ele era médio inconsciente, mas ele recebia os troços, mas porque cada dia que passava, cada vez que a gente apanhava, a gente se apaixonava mais. E eu nunca tinha tocado nele. Mas eles me batiam para ver se eu desistia, mas eu tinha um desejo cada dia maior, que era maior do que todas aquelas dores que eu sentia por conta de tanta surra que eu levei. Então ele recebia o troço, mandava me chamar para o demônio tentar me convencer, só que ele segurava minhas mãos. Depois eu fiquei sabendo que ele usava os troços para segurar na minha mão. E algo assim tremendo. E teve na quarta-feira, quando eu apanhei, eu não aguentei mais. Nesse dia houve uma discussão, porque o Fábio disse que queria, eu falei que eu não queria mais, que eu não aguentava mais. Aí o demônio ficou com tanta raiva, porque disse que a gente estava fazendo ele de besta. E ele pegou, irmão, foi o dia mais terrível de toda a minha vida. O Fábio levou 53 pauladas, 2 garrafas de 51 quebradas na cabeça dele, 2 de bengala na parte íntima dele, que quando eu olhei ele caindo, desmalhado, eu falei, esse rapaz nunca mais vai ser homem. E levaram ele desmalhado, tirado, todo ensanguentado, daquele centro de macumba, e eles disseram, você tem que pagar tudo isso que você fez, nós queremos uma quantia X. E eu falei, eu não tenho de onde tirar. Vai para Copacabana, lá você consegue fácil. E eu fui. Isso numa quarta-feira. Cheguei ali naquela avenida de Copacabana, parou um carro e abriu a porta. E eu me lembrei de novo do Deus que minha avó falara para mim. E ela disse assim, Luciana, nunca na tua vida deite com ninguém por dinheiro. Porque nós nascemos para ter apenas um homem e esse será o seu marido. E eu falei, não é isso que eu tenho para mim. E ali eu saí correndo pelaquela avenida, entrei numa rua de esquina que existia, que existe ainda, não sei muito bem onde era o local. Aí eu falei assim, Deus, mais uma vez eu falo contigo, eu não sei nem se o Senhor consegue me ouvir agora, porque eu estou aqui na terra, o Senhor está aí no céu, porque eu não tinha conhecimento de Jesus. Nunca ninguém pregou para mim, igreja, nunca ninguém pregou o evangelho para mim. Eu andava pelas ruas drogada, eu nunca vi um crente que pudesse se aproximar. Quantas vezes passei diante de igreja, eu parava, olhava, achava engraçado. Porque a primeira vez que eu vi crente falando em língua estranha, eu falei, esses crentes são tudo bando de besta. Fico falando inglês, só para a gente não saber que eles estão falando de Jesus. A minha ignorância era tamanha. E ali eu falei assim, Deus, eu não tenho dinheiro para voltar, mas se o Senhor consegue me ouvir nesse lugar, a primeira pessoa que virar a esquina, eu vou pedir dinheiro, 1,65 que eu preciso para voltar. Aí veio um jovem drogado, porque como eu usava droga, eu conheci, e aquele jovem veio na minha direção, eu fui pedir dinheiro para ele, e ele ficou me olhando, ele puxou R$5 e falou assim, totalmente louco ele estava, falou assim, vai embora e não olhes para trás, com a voz do jardim. E eu falei assim, e agora? Fui andando pelo caminho do aterro do Bacanga, do Flamengo. Tentei me jogar naquele dia, porque me veio a lembrança, como que eu voltaria para o centro de macumba sem dinheiro. Aí eu tentei, botei minha perna de um lado da passarela, do aterro do Flamengo. Quando eu fui botar a segunda, apareceu um cara vendendo picolé, do nada. Ele só falou assim, ei, você quer um picolé? Quando eu olhei para ele, que ele me deu o picolé, eu já estava, parece que inundada, com uma presença que eu desconhecia, mas que lembrava. O homem do picolé com a voz do jardim. Naquele dia eu voltei para casa,
guiada por essa voz. Cheguei na porta da casa da minha mãe estava viajando, e eu sem saber o que fazer, porque já estava anoitecendo e eu precisava voltar. Uma jovem que morava do lado da casa da minha mãe, ela tinha apenas 15 anos, não é crente. Ela virou para mim, botou a mão aqui no meu ombro e falou assim: tu estás bem? E eu falei: me larga, me deixa, vão me matar. Desesperada, apavorada. Aquela menina falou com uma autoridade que eu desconhecia. Ela falou assim: quem é esse que tem o poder da morte que não seja Deus? Quem é esse que tem o poder da vida e da morte que não seja Deus? Eu vou te levar para um lugar onde tu vai conhecer quem é Deus. Aí eu falei assim: tu não vai me levar em nada, tu quer me levar para a igreja? Ela falou: sim, eu vou te levar agora, em nome de Jesus. Não, aquela palavra tinha um peso muito grande. E ela me levou para a Universal. Vocês lembram daquela Universal que fica perto da delegacia da mulher, lá no centro de Caxias, que desce e vai sair no Presunic? Não sei se vocês lembram, acho que está até fechada. Aquela Universal, ela estava cheia de noite. Na sexta-feira, eu apanhei na quarta. Na quinta-feira, eu estava dentro da Universal, na parte da noite. Aquela menina me levou para aquela igreja lotada. Mais de 28 obreiros tentou botar a mão na minha cabeça, ninguém conseguia. Aquela menina, não se dando conta, subiu pela lateral da igreja, subiu no púlpito, pegou aquele pastor na frente de toda aquela igreja e falou assim: pastor, tá vendo aquela menina que está ali? Disseram para ela que ela vai morrer. E eu disse que o teu Deus era o Deus que podia ajudá-la. Eu falei para ela que o teu Deus era o Deus da vida. E ele fez o sinal para um homem, chegou aqui, fez o sinal para outro, mandaram me levar para um quarto. E ele desceu. Chegou naquele quarto, ele não perguntou meu nome, não me ofereceu água, não me ofereceu nada. Só sentou do meu lado, puxou uma cadeira e começou a falar. Pastor, vou tentar terminar em 10 minutos. E ele começou a falar, irmão, de um Deus que eu não conhecia. Aquela palavra que aquele homem falava entrava dentro de mim como uma água que lava uma sujeira. Como uma água que estava lavando algo que parecia grudado no meu corpo. E eu fui sentindo um sentimento tão tremendo que eu interrompi aquele homem e falei assim: peraí, pastor, esse Deus que tu está me falando mudou a tua vida? Ele pode mudar a minha? E aquele homem falou assim: pode. E eu falei: então eu quero esse Deus agora. E aquele pastor ali me fez confessar a Cristo. E eu me senti numa alegria que eu há muitos anos não sabia o que era. Uma alegria, irmão, que me fez chorar. Não mais um choro de dor, de tristeza, mas um choro, parecia que alguma coisa tinha caído de mim. Eu sentia uma leveza. E eu fui logo de momento recebida com o dom de visão. E eu vi em volta de mim nuvens. E eu falava: o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? E ele falou: é a presença de Deus. Ele falou assim: tu vai para casa, mas hoje tu vai passar por uma grande tribulação. Eu falei: pastor, mas eu acabei de aceitar Jesus, estou sentindo tanta alegria, o senhor vai falar que eu vou passar de novo? Ele falou assim: não, mas te preocupa, apenas te direi uma palavra para que tu diga. Quando tu sentir a tormenta vir, você vai falar apenas 3 palavras: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: só isso? Ele falou: é. Fui para casa, meia-noite, sozinha em casa. Aquela presença lá do centro de Macumba começou a se aproximar de mim. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu falei: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu me lembrei que o pastor havia dito que eu tinha que falar: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, aí de repente eu ali curvada de joelho naquela sala, eu comecei: o sangue de Jesus tem poder. Aí aquela presença fazia assim, ó. O sangue de Jesus tem poder. Aquela presença se afastava mais. Aí, irmão, eu me levantei. Aí eu fiquei com uma coragem que eu desconhecia. E eu fiquei a noite toda: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder.
poder. De manhã cedo eu não sou besta, eu corri para onde? Para a Universal. 6 horas da manhã eu estava lá na porta da Universal. Assisti o primeiro culto, assisti o segundo. Voltava para casa e voltava para a Universal. Irmão, algo tremendo. Quando eu volto para casa, meio-dia, quem é que está na porta me esperando? Pessoal do centro de macumba inteiro. Quando eu olhei, irmão, eu passei um dia de sexta-feira ouvindo palavras que pareciam palavras que não existiam para mim, era um vocabulário que eu não conhecia, que Jesus é o que liberta, que Jesus é aquele que salva, que o diabo não pode ter poder diante de Deus, porque todos que se levantam cairão diante dele, porque ele é o único, ele é o poderoso. Palavras maravilhosas. Quando eu olhei o pessoal do centro de macumba, irmão, eu já estava cheia de uma coragem que eu desconhecia. Quando eles vieram, eu passei. Falei, o que vocês querem? Vieram me buscar? Quero que venham. Só vieram vocês? Manda o resto. Porque agora, minha filha, não é comigo que você vai se meter, não. Olha quem está aí, ó. Jesus, e ele é maior que vocês. Aí eles disseram, não tem problema não. A gente só veio te avisar que o Fábio está lá. Poxa, irmão, eles me lembraram desse homem. Eu nem lembrava mais dele. Eu apanhei na quarta, na quinta, na sexta. Eu nem lembrava mais de Fábio. Aí foi a minha fraqueza. Sabe o que eu fiz? Voltei para casa, fiz assim, ó. Voltei para a Universal. Irmão, lugar bom na igreja, eu não queria sair da igreja, irmão. Eu não queria, cheguei lá, pastor, o pessoal da macumba veio me buscar e disseram que eu vou buscar o Fábio. Aí ele falou assim, não te preocupa, você vai voltar lá e vai resgatar aquele homem. Falei, que isso, pastor, o senhor não sabe brincar, o senhor não brinca. Como é que eu vou entrar lá no terreiro do macumba? Que o senhor já saiu de lá, que tá bom, eu quero ficar aqui, pastor, na igreja aqui é bom demais. Ele falou, você vai. Falei, pastor, eu não vou. Irmão, aquele homem, ele falava diferente. Ele disse assim, olhou para o céu, falou assim, eu não preciso da sua fé. A minha fé é por mim e por você. E eu te digo que tu vai lá, mas tu não vai só, tu vai com Jesus. E a Bíblia me diz, a palavra de Deus, que onde Jesus chega, as trevas não podem permanecer. E aonde a luz chega, as trevas têm que se curvar. Tu vai chegar naquele lugar e todos se curvarão diante de Jesus. Falei, o senhor tem certeza? Ele falou, tem. Fui em casa, só tomar banho e fui. Passei em frente à casa da menina que tinha me levado na quinta-feira. E ela falou, para onde você vai? Eu falei, vou lá nos capetão. Vou lá nos capetão pegar o Fábio. Aí ela falou, então peraí que eu vou pegar uma arma para você. Eu falei, misericórdia. Aí ela trouxe uma Bíblia católica gigante, daquelas enormes, pastor, enorme. Falou assim, vai lá, esta daqui é a palavra. Mas eu ouvi dizer minha mãe que aqui é uma espada. Tu leva lá, quando se levantar um, tu pá na cabeça deles. Aí eu falei, então tá bom, porque a pesada vai, né? Fui lá. Irmão, quando eu cheguei no centro de macumba, eu abri a porta assim, eu não conhecia nada. Eu abri a porta, falei, Jesus, o senhor entra que eu vou atrás do senhor. O pastor falou que ele ia comigo, então não tinha entendimento. E eu estou entrando assim, curvada. Eu falei, Jesus, agora o negócio é contigo. Quando eu cheguei lá, irmão, estava todo mundo reunido. Que eu olhei, eu falei assim, ai, Jesus, agora é só contigo. Quando eles me viram, irmão, foi fazendo um por um. Todos foram baixando a cabeça, pá, 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 de uma vez. Aí eu olhei e falei assim, epa, Jesus, tu tá aqui mesmo? Aí eu levantei e falei assim, agora me pega, eu quero ver se tu tem coragem, me pega. Eu fiquei, irmão, ousada. Aí entrei e falei, cadê o Bira? Fui lá dentro da sala, onde estava o Bira, que era o pai de santo. Falei assim, vim buscar o Fábio. Ele me olhou, abaixou a cabeça. Eu falei, eita Deus, tu és tremendo! Aleluia! Aí a minha irmã caçula, que estava no outro quarto, disse, Luciana, eu não sei como é que o Bira soube que tu vinhas aqui, mas ele mandou o Fábio embora. Porque quando eu estava lá na Universal, na sexta-feira que eu fui buscar o Fábio, aceitei Jesus no sábado, e passou um homem perto de mim, dentro da Universal, e aquele homem manifestou e falou assim, eu não posso mais te pegar, porque agora tu pertence àquele lá de cima, mas aquele que ficou lá naquele lugar, eu vou pegar ele hoje numa encruzilhada com um tiro, porque ele deixou a mim por você. Foi quando o pastor mandou eu voltar no centro de macumba. Irmão, chegando no topo do morro onde o Fábio morava, eu com aquela Bíblia sem conhecimento,
Falei assim: Deus, eu não duvido mais que tu existe. E existe de uma maneira que eu não tenho como mais duvidar. Mas hoje eu quero te servir por completo. Eu quero me entregar na sua vida por completo. Para mim nada mais tem valor. Ainda que eu goste desse rapaz, eu queria que o Senhor me desse um entendimento na tua palavra, que eu não conheço, eu nunca nem li. Que tu me desse uma confirmação que eu devo seguir em frente. Mas eu quero que tu me diga que eu devo seguir e que eu entenda a tua palavra. Mas se também não for, que tu me dê também entendimento para que eu nunca mais volte aqui, entro naquele ônibus e vou embora. Nunca mais quero saber de Fábio. Aí eu abri em João 10:16, que eu li para vocês, onde diz: e ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E me convém agregá-las. E elas ouvirão minha voz. E eu serei um pastor e ela minha ovelha. E eu entendi. Cheguei lá em cima, na porta da casa dele. Que ele bateu na porta. Que veio o irmão dele avisar que eu estava lá. Quando ele chegou, ele abaixou a cabeça para mim. Para mim não, para Jesus. Eu falei assim: levanta. Levanta a tua cabeça, porque eu vou te falar de um Deus que é maior do que esse que te fez abaixar. Eu apanhei na quarta, na quinta aceitei Jesus, na sexta-feira continuei na presença de Deus, no sábado fui buscar o Fábio, estava lá de manhã, 7 dias faltam 3 dias. Aí preguei o dia inteiro para o Fábio, falei: estou indo para a igreja de noite no sábado. Ele não passava nem numa calçada. Quando era para passar, ele tinha que desviar, porque o Fábio era consagrado, então ele não podia comer pipoca, não podia ir à praia, não podia fazer um montão de coisa, porque ele tinha que ser separado. Às vezes a gente fala filho de santo, porque era separado, ele não podia fazer um montão de coisa, era escravo naquele lugar. Então o que aconteceu? Eu simplesmente levei ele para a igreja, ele ficou do outro lado da calçada. Aí eu pensei: se ele chegou do outro lado da calçada, ele pode passar para a calçada daqui. Aí no domingo fui de novo para a igreja e pregando direto, não sabia falar outra coisa. Aí ele passou para outra calçada, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu apanhei tanto sem nunca tocar no Fábio, que quando eu cheguei lá naquele sábado, pastor, eu estava com tanta vontade de beijar o Fábio, que eu beijei ele um CD inteirinho de Fábio Júnior. De tanta vontade que eu estava, porque, gente, eu tinha apanhado. Então, depois que eu preguei para ele, eu queria beijar ele, gente. Aí ele botou o Fábio Júnior e foi irmão, sabe que é um CD? Virava para um lado, virava para o outro, mas não desgrudava. Aí ficou mais apaixonado. Irmão, foi negócio sério. Aleluia, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foi no domingo, no último dia, vocês estão rindo, irmão? Fábio Júnior, fazer o quê, né? Eu entrei na igreja e falei assim: pastor, é aquele jovem ali que o senhor mandou resgatar. O pastor foi lá e falou com ele alguma coisa. Ele entrou para a igreja. Nesse dia a igreja estava lotada. E o pastor fez o apelo. Ele escutou palavras maravilhosas. E ele pensou. Ele me disse depois. Falou: Deus, se tu é Deus de verdade, porque eu conheço os meus deuses, eu te aceito, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu não quero cair na igreja, porque eu tenho vergonha. Se eu não cair na igreja, eu sei que tu é Deus. E eu te peço outra coisa. Eu quero ser na tua presença o dobro do que eu fui no centro de macumba. Alabaixou de que eu mandasse. O Fábio aceitou Jesus como eu nunca vi ninguém aceitar. O pastor fez um apelo, a igreja era maior do que essa. Ele estava de bermuda, de camiseta, de chapéu. Aquele chapéuzinho na frente. E boné. E ele baixou a cabeça, levantou as 2 mãos para cima e foi andando, talvez com medo que caísse. Irmão, no corredor que ele seguia, foi caindo para mais de 30 demônios. Caía de um lado, pá. Tudo que estava nele passou. Quando ele chegou lá na frente, irmão, aqueles demônios todos tentaram pegar ele, e os pastores repreenderam, expulsaram aqueles demônios. E o Fábio aceitou Jesus naquela noite, 7 dias. Aceitou Jesus naquela noite. E nós fomos para casa, na segunda-feira voltamos lá na igreja para agradecer. Porque eles naquela noite, o pessoal do centro de macumba foram lá e não tinham mais poder sobre a vida dele.
Foi algo de tão sobrenatural, porque a gente estava com tanta sede de chegar naquele lugar. E quando nós voltamos para aquela igreja, batemos na porta e queremos saber falar com o pastor Paulo, que tinha nos ajudado no período de uma semana. Quando chegamos lá, não, aqui não existe pastor Paulo. E a gente, não, como que não existe? A gente esteve aqui durante 7 dias falando, ele falando de Jesus para mim. Querida, aqui não existe pastor Paulo. Quem está aqui hoje é o pastor André. Aqui tem todos os pastores, eu te mostro a lista, porque a Universal em tempo muda. Ele pegou uma lista de mais de 20 pastores que tinham passado naquele período todo, de 2 anos para baixo. Não tinha um pastor que tivesse o nome pastor Paulo. Vocês estão entendendo, igreja? Que Deus usou um anjo para pregar o evangelho para mim e para ele, porque a gente não tinha como conhecer a Jesus, porque ninguém pregara. E a palavra de Deus fica comigo diz assim: se vocês se calarem, as pedras clamarão. E não existia pastor Paulo. E a gente foi para casa sem saber o que tinha acontecido. Eu estou há 17 anos na presença de Deus, nunca me afastei, nunca me desviei, nunca pensei em me afastar da presença de Deus. Deus me curou de câncer, Deus me curou de tantas enfermidades, aonde o homem olhou para mim e disse que eu não tinha mais solução, que eu não tinha mais jeito. E eu falei: o Deus que eu sirvo é o Deus que não muda, é o Deus que permanece para sempre. Por isso eu quero falar para vocês, igreja, que não tem como nós passarmos por momentos difíceis na vida e não deixar de olhar para Jesus e entender que cristianismo, irmão, não é religiosidade onde você tem medo de escada, onde você tem medo de gato preto. Isso é religião que te escraviza, mas o evangelho te liberta. O evangelho liberta a gente, porque quando eu aceitei Jesus eu era devota de tantos santos. Eu joguei fora a guidá que eu tinha de Iemanjá, que eles disseram que eu era filha de Iemanjá. Eu fiz tantas coisas, eu passei, no dia que eu aceitei Jesus, eu passei por debaixo da escada, que eu falei assim: se o Filho do Homem vos me libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sou livre porque Cristo me libertou. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram que eu não podia ter filho e que se ainda tivesse, ele nascia com pé de currupira. Eu tenho 2 filhas lindas que você conhece, perfeitas. Porque o diabo é mentiroso e ele não tem poder sobre aqueles que aceitam a Jesus e acreditam que ele morreu e ressuscitou sendo dia. Está aqui hoje, igreja. Ele está aqui hoje para te libertar, para que tu seja livre de todo embaraço. Aleluia! Irmãos, aleluia! Nós resumimos o nosso testemunho. Esse é um pouquinho do que Jesus fez. Tem muito mais. Muito mais. Mas eu creio que seja suficiente. A meia hora já passou. Peço perdão, pastor. Passamos já 13 minutos do horário. Mas eu não posso deixar de falar isso, irmãos. Você está vendo esse camarada aqui? É poder de Deus na minha vida. Quando eu saí do centro, pastor, eu tive 28 furuncos no corpo. Meu corpo é todo marcado. Você nunca vai me ver sem camisa, não sei. Mas o meu corpo é todo marcado. Eu sou todo cortado. Porque eu me consagrava para o diabo. Quando eu olho alguns crentes hoje levando a vida cristã de andar brincadeira, irmãos, isso me deixa transtornado. Porque, pastor, para o diabo me usar, eu era médio inconsciente, eu dava consulta com meu corpo pegando fogo, tudo pegando fogo. Eu me consagrava. Eu fiquei 3 meses fechado num quarto de 2 por 2, sem ver a luz do sol, sem poder comer várias coisas. Hoje, quando você me vê comendo muito, é porque eu não podia comer quase nada, tá bom? Eu não podia comer abacaxi, cajá, pipoca, eu não podia ir à praia, eu não podia entrar em cemitério, eu não podia comer isso, eu não podia fazer aquilo, porque eu acreditava naquilo. E por acreditar naquilo, o diabo me usava muito. Hoje, irmãos, eu quero ser o dobro na presença de Deus.
Deus só te pede para abandonar o pecado e o mundo. Você não tem força, mas o Espírito Santo tem força para te convencer.